A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pelo anúncio do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as nossas comunidades e famílias ribeirinhas e as nossas famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. Chegamos ao 24º domingo do tempo comum. O evangelho deste domingo é Marcos 8, 27 e 35. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para o povoado de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Irmãos e irmãs, no mês da Bíblia, a Igreja nos oferece pela segunda vez a belíssima Confissão de Pedro neste ano litúrgico. A confissão deve conter um segredo para que sejamos presenteados com o texto sagrado pela segunda vez. Talvez porque na confissão de Pedro esteja presente a grandeza da finitude humana, que é o sofrer, que é o morrer. Seguir a Jesus é bem mais que perceber nele o Messias. Segui-lo significa caminhar com ele, estar com ele, ir até a morte e morte de cruz. O Evangelho é perguntar quem é Jesus. Jesus, antes de perguntar o que eles pensam, inicia com a pergunta: quem dizem que eu sou? Conduz os discípulos a um confronto com seu ensinamento para que o sigam. Antes de interpelá-los diretamente, deseja ouvir deles o que os outros dizem a seu respeito. Faz com eles um caminho. O que os outros pensam, dizem,
quem dizem os homens que eu sou? A resposta dos discípulos revela que os homens sentem-se atraídos por Jesus e mesmo encantados por ele, mas ainda não são atingidos pela verdade plena, como percebemos nas palavras dos discípulos ao tentarem expressar o dizer da multidão que deseja seguir Jesus. Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Jesus é considerado um João Batista, um Elias ou ainda um dos profetas. Certamente não interessa a Jesus a sondagem, as bisbilhotices do povo. Ele não aceita que os seus discípulos respondam à pergunta com fórmulas já preparadas, citando personagens famosos da história do povo. Como diz Papa Francisco, uma fé que se reduz a fórmulas a uma fé míope. A opinião, o dizer ou afirmar das pessoas a respeito de Jesus não era suficiente para que os discípulos alcançassem e acedessem à verdade, ao caminho que é Jesus. A resposta dos outros não os leva a serem seguidores, pertencentes a um novo mandamento, a um novo modo de viver. A confissão de fé, o acesso à verdade, ao caminho de quem era Jesus, seria possível quando os discípulos se afastassem dos pareceres, da opinião dos outros. Por isso, Jesus os leva ao passo da confissão pessoal, da inspiração concedida pelo Pai. A pergunta que vem a seguir foi um abrir olhos para a presença inaudita de Deus entre eles. Jesus, ao encontro dos quase discípulos, e lhes propõe: vós, porém, quem dizeis que eu sou? A confissão de fé emerge na boca de Simão Pedro, que, representando toda a humanidade, falou movido não pela carne nem pelo sangue, mas pelo sopro divino que sai da boca do Pai. Jesus deseja e espera dos discípulos de ontem, de hoje, de cada um de nós, que estabeleçamos com Ele uma relação pessoal e assim o acolhamos como centro da sua vida. Por esta razão, os coloca diante da verdade de si mesmos com a pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? Jesus hoje nos faz esta pergunta tão direta e confidencial também a nós: tu, quem dizes que eu sou? Vós quem dizeis que eu sou? Quem sou eu para ti? Somos chamados a responder no próprio coração, deixando-nos iluminar pela luz que o Pai nos dá a fim de conhecer o seu Filho Jesus. E pode acontecer também que nós, assim como Pedro, afirmemos com todo entusiasmo: tu és o Cristo. Depois das palavras de Pedro, que confessa ter visto Jesus, o Messias, ele inicia os discípulos na verdadeira messianidade. Diz abertamente que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Um Messias sofredor, morrente, finito, tomado pela finitude. Um Messias que pode morrer. Como assim um Messias que passa pela morte e não pela vida? Como assim um Messias crucificado, a maior ignomínia infligida a um ser humano? Como um Salvador enviado para a salvação morrer? Uma tormenta no coração de Pedro e certamente também nos outros discípulos. Um reino que passa pelo sofrimento e a morte. Esperava um reino novo, mas um reino de morte não. Pedro toma Jesus então à parte e começa a repreendê-lo. Na sua incapacidade de perceber a força do sofrimento e da morte no novo reino, Pedro deseja persuadir a Jesus a não assumir esse caminho. Na impossibilidade de intuir a força e a grandeza da vida doada, Pedro torna-se um verdadeiro tentador. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Na origem hebraica, Satanás expressa o inimigo, o adversário. Pedro, que da confissão e da quase adesão se faz quase adversário inimigo de Jesus. Temos um comentário muito significativo das palavras de Jesus para Pedro como um convite para segui-lo. Que ele não se torne um obstáculo, um adversário, mas um seguidor, um verdadeiro discípulo. Como se Jesus dissesse: Pedro, coloca-te de tal forma a caminho que possa seguir-me. Coloca-te atrás de mim, segue-me.
Queres ser meu seguidor? Segue-me também no sofrimento e na morte. Não tenhas medo da dor da cruz. Então chamou a multidão de seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. O pensar como Deus, seguir a Jesus, tem outra dinâmica, tem outra força, tem outro vigor. Perder é salvar. Do movimento da morte nasce a vida que nasce de um morrer. Talvez por isso Santo Agostinho nos ensina: quando o Senhor impõe ao homem que quer segui-lo que renuncie a si mesmo, achamos que seus mandamentos são difíceis e duros de ouvir. Mas aquele que ordena nos ajuda a cumprir o que ordena. Então esses mandamentos deixam de ser difíceis e penosos. É igualmente verdadeira aquela outra palavra saída da boca do Senhor: o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Com efeito, o amor suaviza o que os preceitos podem ter de penoso. Conhecemos todas as maravilhas que o amor pode realizar. Que dificuldades não enfrentar os homens em condições de vida indignas e intoleráveis não suportaram atingirem o objetivo do seu amor? Por que nos admiramos se aquele que ama Cristo e quer segui-lo renuncia a si mesmo para o amar? Porque se o homem se perde amando-se a si mesmo, deverá sem dúvida alguma encontrar-se renunciando a si mesmo. Que homem se recusaria a seguir a Cristo até a morada da felicidade eterna, da paz suprema, da tranquilidade eterna? Para seguir a Jesus, queridos irmãos e irmãs, para sermos seus discípulos, é preciso negar-se a si mesmo, isto é, renegar as pretensões pessoais, orgulho egoísta, o movimento narcisista, carregar a própria cruz. Carregar a cruz das dores, do sofrimento, das diferenças, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Como nos ensina Papa Francisco, muitas vezes na vida, por vários motivos, erramos o caminho, procurando a felicidade só nas coisas ou nas pessoas que tratamos como coisas. Mas a felicidade encontramos somente quando o amor, aquele verdadeiro que nos encontra, nos surpreende, nos muda. O amor transforma tudo. E o amor pode mudar também a nós, a cada um de nós. Demonstram-no os testemunhos dos santos e das santas. Sim, o amor que nos encontra, nos surpreende, nos muda, nos transforma. Qual a dinâmica do amor? Qual é o movimento do amor? O verdadeiro movimento e fecundo tem a dinâmica de morrer, que salva, que fecunda. A semente lançada na terra morre quando vemos quantos frutos oferece. Morre e floresce a vida. No cuidado para com os doentes, fazemos a experiência do morrer e receber a vida. No amor, a doação, a entrega, a oferta, a generosidade sem medida, o cuidado despretensioso e gratuito são manifestações do nosso morrer, mas que gera vida, que fecunda. E nós o percebemos como a vida toma sentido, quando o horizonte se alarga, quando as nossas relações se tornam mais maduras, como a nossa vida tem sabor. O amor é para os outros, o mais é o egoísmo que sufoca. É que o amor é liberdade e deseja sempre mais liberdade, pois deseja ser doação. Liberdade como gratuidade, essa liberdade que nos torna mais humanos, mais Jesus, mais cheios do Espírito. Gera nossa maternidade e paternidade, essa experiência do morrer e gerar, vem dito no Evangelho de hoje como: se alguém quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Sim, a cruz, queridos irmãos e irmãs. Cruz é um amor verdadeiro, límpido, transparente, translúcido. Na cruz nada mais existe que o amor gratuito. Essas cruzes da nossa cotidianidade, onde somos transformados, porque não nos deixamos amar, ou melhor, amamos ainda mais, e gratuitamente amamos na contradição, na traição, na perdição, no afastamento. É que no amor não existe traição, nem contradição, nem perdição, muito menos afastamento. O seguir a Jesus, queridos irmãos e irmãs, queridos radiovintes, não é suficiente dizer que Ele é o Senhor, que Ele salva.
Existe em Jesus um caminho de salvação que não despreza a cruz e a morte, pois quem quiser salvar a vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa do mim e do Evangelho vai salvá-la. Guardar a vida para si mesmo, cuidar apenas de mim mesmo, viver para mim mesmo, leva, queridos irmãos e irmãs, à perdição. Não nos enaltece, não nos eleva, não nos matura. Não vale a pena viver assim. Mas perder, entregar, cuidar, servir, amar, salva. E certamente cada um de nós já experimentou como ao sair de si mesmo, recebe a graça da alegria de servir. Então, queridos irmãos e irmãs, servir amando, amar servindo, porque assim nos salvamos. Amém. Quem é esse Jesus de quem se fala tanto há tanto tempo e tantas coisas, muitos contra e muitos a favor? Quem é esse Jesus? Não passa hora, nem minuto, nem segundo sem que alguém se lembre dele, sem que o chame de Senhor. Tamanha é sua luz, tão grande a força das palavras que ele disse. Em Jesus não há mesmice, desde o berço até a cruz. Ninguém disse o que ele disse, nem do jeito que ele disse. Quem é esse Jesus? Jesus que andou pelas aldeias semeando 1000 ideias e do céu mostrou-se porta-voz. Quem é esse Jesus que fez os santos, os profetas e os doutores, converteu 1000 pecadores, não deixou ninguém a sós? Tamanha é sua paz, tão grande a força dos sinais que foi deixando, que prossegue transformando quem se deixa transformar. Com palavras decididas, transformou milhões de vidas. Quem é esse Jesus? Esse Jesus que gera controvérsias onde quer que alguém o lembre, muitos contra e muitos a favor. Quem é esse Jesus? Por causa dele nova história foi escrita, não há vida mais bonita do que a deste sofredor. Morreu por todos nós, mas foi tão forte o testemunho desta vida, pois a morte foi vencida ao vencer a dor da cruz. Poderoso e mais que forte, poderoso até na morte. Quem é esse Jesus? Poderoso e mais que forte, poderoso até na morte. Quem é esse Jesus? Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Queridos irmãos, queridas irmãs, ouçamos Papa Francisco ao comentar o texto do Evangelho na festa de São Pedro e São Paulo. Estimados irmãos e irmãs, no centro do Evangelho da liturgia de hoje, o Senhor dirige aos discípulos uma pergunta decisiva: e vós, quem dizeis que eu sou? É a interrogação crucial que Jesus nos repete hoje: quem sou eu para ti? Quem sou eu para ti, que acolheste a fé, mas ainda tens medo de te fazeres ao largo na minha palavra?
Quem sou eu para ti que és cristão há tanto tempo, mas que, desgastado pelo hábito, perdeste o primeiro amor? Quem sou eu para ti que vives um momento difícil e tens necessidade de despertar para recomeçar? Jesus pergunta: quem sou eu para ti? Hoje demos-lhe uma resposta, mas uma resposta que brote do nosso coração. Todos nós devemos dar uma resposta que brote do coração. Antes dessa pergunta, Jesus dirigiu aos discípulos uma outra pergunta: quem dizem as pessoas que eu sou? Tratava-se de uma sondagem para descobrir quais eram as opiniões sobre ele e a fama de que gozava, mas a notoriedade não interessava a Jesus. Não era uma sondagem desse tipo. Então, por que fez ele esta pergunta? Para frisar uma diferença que é a diferença fundamental da vida cristã. Alguns limitam-se à primeira pergunta, às opiniões, e falam de Jesus, e outros, ao contrário, falam com Jesus, entregando-lhe a vida, entrando em relação com ele, fazendo a passagem decisiva. É isto que interessa a Jesus, estar no centro dos nossos pensamentos, tornar-se o ponto de referência dos nossos afetos, ser em síntese o amor da nossa vida. Não as opiniões que temos sobre ele, isto não lhe interessa. A ele interessa o nosso amor, o nosso coração. Os santos que hoje celebramos fizeram essa passagem tornando-se testemunhas deste amor. Passar da opinião de ter Jesus no coração, não eram admiradores, mas imitadores de Jesus. Não eram espectadores, mas protagonistas do Evangelho. Não acreditavam em palavras, mas nos atos. Pedro não falou de missão, viveu a missão, era pescador de homens. Paulo não escreveu livros eruditos, mas cartas vivas, enquanto viajava e testemunhava. Quantos gostaram da vida do Senhor e pelos irmãos? Quantos gastaram a vida pelo Senhor e pelos irmãos? Eles nos provocam, pois corremos o risco de permanecer na primeira questão, de dar pareceres e opiniões, ter grandes ideias, dizer belas palavras, mas nunca nos colocamos em jogo. E Jesus quer que nos coloquemos em jogo. Quantas vezes, por exemplo, dizemos que gostaríamos de uma igreja mais fiel ao Evangelho, mais próxima do povo, mais profética e missionária, mas depois, na prática, nada fazemos. É triste ver que muitos falam, comentam e debatem, mas poucos testemunham. As testemunhas não se perdem em palavras, mas dão fruto. As testemunhas não se queixam dos outros e do mundo, mas começam por si próprias. Lembra-nos que Deus não deve ser demonstrado, mas mostrado pelo próprio testemunho. Não anunciando com proclamações, mas testemunhado com exemplo. Isto chama-se colocar a nossa vida em jogo. Contudo, olhando para a vida de São Pedro e São Paulo, pode surgir uma objeção. Ambos eram testemunhas, mas nem sempre exemplares. Foram pecadores. Pedro negou a Jesus e Paulo perseguiu os cristãos. Mas eles trabalharam também nas suas quedas. São Pedro, por exemplo, poderia ter dito aos evangelistas: não escreveis os erros que eu cometi, fazei o evangelho para agradar. Ao contrário, a sua história sai nua, sai crua dos evangelhos, com todas as suas misérias. São Paulo fez o mesmo nas suas cartas, narra erros e fraquezas. É por aqui que o testemunho começa, pela verdade sobre si própria, pela luta contra as próprias duplicidades e falsidades. O Senhor pode fazer grandes coisas através de nós, quando não nos preocupamos em cuidar e defender a nossa imagem, mas quando somos transparentes diante de Jesus e transparentes com o próximo. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje o Senhor nos interpela, e a sua pergunta é a mesma: quem sou eu para ti? Através das suas testemunhas, Pedro e Paulo exortam-nos a abandonar as nossas máscaras, a renunciar às meias medidas, às desculpas que nos tornam mornos e medíocres. Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, nos ajude nisso. Acenda em nós o desejo de dar testemunho de Jesus. Que reflexão bonita de nosso Papa Francisco. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos.
Cortavam-me os laços do abismo, invadiam-me angústia e tristeza. Eu então invoquei o Senhor, salvai, ó Senhor, minha vida. Cantarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Você está ouvindo a mensagem pastoral. Vamos lembrar os aniversários. Primeiro aniversário natalício, dia 18, Padre Círio Ciocchetti. Dia 19, Padre José Rodrigues Pessoa, Padre Zezé. E aniversário presbiteral do dia 16, Padre Raimundo Nonato de Oliveira. Rezemos pelos esses nossos irmãos e agradeçamos por eles viverem entre nós e exercerem o seu ministério na nossa arquidiocese. Deus os abençoe e os guarde. Aquele que lê a palavra divina por causa de nosso Senhor já sabe que o livro de Deus nos ensina que só Jesus Cristo é o intercessor. Porém, se podemos orar pelos outros, a mãe de Jesus pode mais. Por isso te pedimos em prece, ó Maria, que leves o povo a Jesus, porque de levar a Jesus entendes mais. Como é bonita uma religião que se lembra da mãe de Jesus. Mais bonito é saber quem tu és. Não és deusa, não és mais que Deus, mas depois de Jesus o Senhor. Neste mundo ninguém foi maior. Neste mundo ninguém foi maior. Neste mundo ninguém foi maior. Você está ouvindo a mensagem pastoral. Estamos no mês da Bíblia, queridos irmãos e irmãs. Dediquemos um tempo maior e uma atenção maior à palavra de Deus. Que a palavra de Deus nos ilumine, que a palavra de Deus nos ajude a transformar a nossa vida. Que a palavra de Deus fortifique as nossas comunidades. Que a palavra de Deus sempre nos faça cada vez mais filhos e filhas de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos um bom domingo e uma boa semana. Coração pobre acolhendo Jesus, Imaculada, Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. A Rádio Rio Mar apresentou a mensagem pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.